Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui é Elaine Leite com mais uma aula, né, em linguagens e códigos e suas tecnologias, com componente curricular em arte. E continuando as nossas aulas, a gente vai ver hoje um assunto muito legal. Arte cinética, tá? Arte cinética é a arte que trabalha o movimento, né? Também conhecida como cinetismo. É uma corrente, né? É uma escola artística do século XX, que tem uma característica, como uma das suas características principais, a utilização de recursos visuais e técnicas, né, destinadas a dar movimento, dar essa pretensão de movimento à imagem, né, à obra, ou pelo menos passar essa impressão. A exposição O Movimento, que aconteceu em Paris, na França, em 1955, foi uma das maiores apresentações desse movimento e fez com que as pessoas tivessem uma percepção completamente diferente do que era a expressão artística, porque antes as obras elas não tinham mobilidade. Antes as obras elas eram estáticas, elas eram fixas, e agora o artista, ele quer dar uma nova percepção, ele quer dar uma nova sensação para esse público, para esse observador. A gente vê aí nessa imagem, né, que eu coloquei para vocês, arte cinética expressa a ideia de movimento e interação com o público, aonde a pessoa entra e tem que caminhar, né, por esse espaço aí, sentindo essa sensação de movimento com essas linhas paralelas, verticais. Então a gente realmente olha para essa imagem e a gente já tem essa sensação de movimento, sensação de mobilidade. A exposição, o movimento, ela foi importantíssima porque ela pôde agora trazer uma nova expressão nesse processo plástico, nesse processo técnico, né? A gente vai ver vários artistas e vários grupos também trabalhando isso, como, por exemplo, o Grupo Zero, de 1958, que surgiu na Alemanha, e o grupo Equipo 57, de também 1957. Aqui no Brasil, a gente já vai ver a arte cinética chegar só um pouquinho mais tarde, né? Uns 2, 3 anos depois, lá pela década de 60, e ele teve uma forte representação. Tiveram, assim, muitos artistas adeptos a esse movimento, que foi justamente Luiz Sassilotto, Ivan Serpa, a nossa querida, né, e amada Lígia Clark, Mari Vieira, que vai ser uma das também maiores expressões, Abraham Palatnik, tá? E Almir Mavini. Então, esses foram os artistas, assim. Claro que tiveram outros, tá? Professora, tiveram outros artistas? Sim, tiveram outros artistas, mas esses ganharam uma representação muito grande. Então, para que esses artistas conseguissem passar a ideia de formas e efeitos visuais capazes de criar a ideia de movimento ou a ilusão de óptica, utilizaram técnica da matemática, da física, como a repetição das formas simples e coloridas, né? Como um jogo de luz e sombra. Gente, é bem interessante eu falar para vocês que na física, a palavra cinética, ela significa o estudo do movimento, né? Estudo do movimento dos corpos e da ação das forças, né? Utilizadas para essa mudança de movimento. Ele faz com que essa mudança de movimento ocorra através da movimentação dos corpos, formando uma energia cinética, né? Além disso, ela também é muito utilizada na cinética química, na biologia, né, na filosofia, e por que não nas artes? Né? Sendo assim, a arte cinética chegou a ser considerada até uma utopia, tá? E ele dizia o seguinte, né? Levar a vida, uma das principais utopias que ele considerava era levar a vida à arte e levar a arte para a vida. Então, é muito bacana quando a gente começa a perceber que a arte ela tenta caminhar segundo a movimentação da sociedade. Características, tá? Importante aqui para você aprender. Diversos recursos dessa época foram utilizados. A gente está aí em 1960, em meio à arte conceitual, que a gente ainda vai trabalhar, em meio aos reading maidens, né? Essas novas propostas artísticas. Então, a arte cinética ela vai utilizar o eletromagnetismo, tá? O eletromagnetismo para organizar as concepções de mobilidade das suas
propostas artísticas. Então, ela vai utilizar água, vento, motores, ilusão de ótica, efeitos especiais e outros, né? As obras de arte são tridimensionais, a gente consegue perceber esse processo das três dimensões. Para criar a ideia de movimento, o artista precisa poder planejar a construção da obra da arte cinética de forma estruturada, não pode ser feita de forma aleatória, né? Os elementos da engenharia são bastante utilizados. Durante esse processo de criação da obra, o artista considera a interação que o espectador terá com a obra, né? Criar uma quebra na ideia da obra de arte parada, né? Fixa, utilizando os recursos que dão a ideia dessa sensação de movimento. Vários materiais são utilizados para essa criação, né, da arte cinética, e aí a gente vê aí vários artistas trabalhando com madeira, com metal, com vidro, com fios, com arame, com plástico, enfim. Aí a gente vê a obra Bichos, aqui da Lygia Clark, de 1965, e aí a gente percebe que ela realmente tenta, através desses objetos, dar essa sensação de movimento, né, de manuseio, de mobilidade. Um dos maiores exemplos também da arte cinética está no escultor estadunidense Alexander Calder. Ele vai trabalhar muito com o trabalho com os móveis, tá? Que são os objetos que podem se movimentar, sejam eles pela ação do vento ou até mesmo pela ação humana. Então, mobile aí para vocês, tá? E eu deixo vocês aqui com a arte cinética e com também um trabalho muito bacana do Alexander Calder, que é o universo. Então, a gente tem essa impressão sempre da arte cinética que ela está nessa sensação de movimento, nessa sensação de mobilidade. Meus amores, eu espero vocês na nossa próxima aula. Se cuidem, tá? E vamos nos preparar para a prova está chegando, né? Beijo, gente. Tchau.